gente, boa noite. A gente gostaria que o José Eustáquio subisse aqui para poder falar um pouco do projeto Planificar para a gente que está acontecendo aqui toda segunda-feira. Boa noite a todos. Nós sentimos na nossa sociedade que há uma carência de ação espiritual em benefício da sociedade. As religiões, mas vamos falar da doutrina espírita, que nós não temos projetos específicos de ação espiritual que possa abranger e atender essa carência, essa demanda da sociedade. E pensando nisso, nós criamos este projeto, que é o projeto Planificar Saúde Integral. Este projeto, ele está já acontecendo aqui no núcleo e começou segunda-feira passada. Tem toda uma equipe preparada para atender as pessoas e na segunda-feira nós temos 3 ciclos de ação espiritual que começa das 2h30 até as 19h30. Esses 3 ciclos, por que ciclo? Porque a ação completa são 3 ações. O ciclo completo são 3 ações. Então, Grupo de Apoio Espírita SOS Vida, é um grupo terapêutico. Fluidoterapia passe, é o trabalho de passe normal, dentro de uma preparação do projeto. Atendimento fraterno, é o atendimento individual, atendimento espiritual individual. Porque nós entendemos com a doutrina espírita que é uma ação completa, um ciclo completo precisa ter estes 3 procedimentos, essas 3 ações. Porque nós recebemos a pessoa, muitas vezes carente, com a sua demanda, e ouvimos a pessoa num grupo terapêutico, desenvolvemos um trabalho de partilha e um trabalho de estudos à luz do Evangelho e da doutrina espírita, orientativo, que vai orientando a pessoa, e passa também por um trabalho de passe normal, passe espírita, doação de fluidos energéticos espirituais para atender a necessidade da pessoa, e o atendimento fraterno posteriormente. Tem atendentes que fica à disposição para essas pessoas. Cada pessoa que chegou, por exemplo, às 14h30, ela vai ficar até às 16h, e aí ela participa de um ciclo completo. Depois ela pode ir embora. Se quiser participar do próximo ciclo, não tem problema. Mas um ciclo completo é de 14h30 às 16h. Depois das 16h30 às 18h, nós temos um outro ciclo acontecendo, porque são pessoas novas que vão estar chegando. E de 18 às 19h30, o terceiro ciclo de pessoas, outro grupo de pessoas que vão estar chegando, e as equipes de cada ciclo estará preparada para acolher, receber e orientar essas pessoas. Por que foi desenvolvido desta forma? Porque muitas pessoas diziam que não podiam estar aqui porque acontecia antes, era às 18h30, e não era um ciclo completo, era só o SOS Vida. E elas diziam que gostariam de participar, mas não poderia estar no horário que era às 18h30. Aí nós ampliamos o tempo para atender as pessoas que não tinham condições de vir neste horário. E no sábado, por quê? Porque nós entendemos também que todo o trabalho social de atendimento à pessoa carente, à pessoa que procura a casa espírita, precisa ter uma ação espiritual junto. A doação de cesta precisa ter uma ação espiritual. A evangelização precisa ter uma ação espiritual. A palestra precisa ter uma ação espiritual. Por isso tem passe, tem atendimento fraterno. Então nós criamos este projeto para atender esta demanda. E esperamos que estaremos atendendo toda segunda-feira das 14 às 19h30 e sábado das 8h30 às 12h30. Muito obrigado a todos.
Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Mais uma vez, estamos batendo na mesma tecla, mas temos a obrigação de destacar a importância de nos mantermos cuidadosos quanto à prevenção do coronavírus. Portanto, vamos fazer a nossa parte, usando máscara, álcool em gel, distanciamento seguro e evitar contato físico. Para iniciarmos as nossas atividades desta noite, convido a nossa companheira Ângela Fernandes para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite a todos. Vamos buscar neste momento silenciar o nosso pensamento, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos desta noite. Mas, em especial, vamos nos sentir envolvidos pela energia que parte do coração de nosso amado Mestre Jesus sobre toda a humanidade e sobre cada um de nós. Vamos deixar que esta energia nos envolva, nos dê tranquilidade, nos fortaleça, alivie o nosso coração de toda opressão, de toda angústia, de toda incerteza. E deixemos aí entrar a certeza de que todos nós somos filhos muito amados do nosso Pai Celeste, porque Jesus sempre nos tratou como irmãos. Somos todos irmãos caminhando ao encontro do Pai, fonte de amor, fonte de paz, fonte de equilíbrio, de sabedoria, de poder. E vamos também mentalizar toda a nossa família, enviando para cada um deles energias de fortalecimento. E na certeza de que é o Mestre Jesus que coordena as nossas tarefas, que é o Mestre Jesus que direciona todo o trabalho desta casa. Pedimos pela nossa companheira que carinhosamente veio nos trazer o esclarecimento desta noite. Que sejam suas palavras inspiradas, que cada um de nós possa receber este carinho que ela nos traz, através desse esclarecimento, que com certeza vai fazer muita diferença no nosso modo de sentir e no nosso modo de pensar. Mas também vamos pedir para todos os nossos irmãos que estão passando pelas agruras da guerra, que até eles chegue esta paz, que até eles chegue essa luz que consola, que esclarece, e que nossos irmãos governantes reconheçam que são colaboradores divinos para promoverem a paz e o progresso. E que nós possamos permanecer sempre com essa energia, multiplicando-a no nosso dia a dia, através dos nossos atos de um verdadeiro cristão. Que assim seja. Boa noite. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 13º capítulo, cujo título é Não Confundas, e que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 11. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras de diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje. Inscreva-se, acesse e confira. E agora, para falar sobre o tema Não Confundas, é com muita alegria que convidamos a nossa companheira Andressa Oliveira, que é palestrante espírita e também uma grande amiga e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Andressa. Boa noite a todos. Bom, vamos pedir, né, a espiritualidade amiga que nos inspire aqui hoje, porque esse tema do Emmanuel é um tema
que mexe profundamente conosco, né, em algumas questões que eu acredito que a maioria de nós já vivenciou ou pode estar vivendo. Então, eu convido vocês a mergulhar, né, comigo aqui nesse texto, porque ele mexeu de uma forma bem profunda comigo, porque quando eu li ele, eu lembrei de como eu comecei a minha caminhada com a minha fé, né? E talvez em algum momento do texto vocês vão se identificar com algumas coisas que a gente vai falar aqui. E o Emmanuel, ele é um espírito assim bem incisivo, bem positivo, né? Ele puxa mesmo a nossa orelha, né? E vai lá bem na feridinha e coloca o dedo bem dentro dela, para mexer mesmo com a gente e tirar a gente desse lugar de conforto. Então, ele inicia aqui o tema com uma frase lá da carta de Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Né? Tá lá em Romanos, capítulo 10, versículo 11. Quando ele se refere nele, ele está se referindo a Jesus. Então, o Emmanuel já fez questão de destacar esse versículo especificamente, porque ele vai tratar nesse texto de como estamos direcionando a nossa fé. E ali ele já afirma, utilizando da fala de Paulo, de que todo aquele que crê em Jesus ou tem sua fé direcionada para Jesus não será confundido. E aí ele inicia o texto da seguinte maneira: em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança, reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. Bom, como vocês podem perceber aqui, gente, nesse trechinho aqui, o Emmanuel, ele separou aqui as 3 principais vertentes dentro do cristianismo. O cristianismo, hoje, ele já é mais, assim, subdividido. Nós temos outras religiões dentro dele. Mas ele fez questão de destacar aqui as principais. Quais são? A católica, né? A evangélica, quando ele fala, né, de reformistas evangélicos. E ali a gente pode entender que ele está se referindo ao pastor. E quando ele fala da católica, ele está se referindo ali ao padre, olha, vocês podem perceber. E no caso de nós espíritas, ele fala da questão mediúnica. O que é importante nós entendermos que, independente de qual seja a religião aqui, nós estamos tratando de pessoas que estão trabalhando na seara do Cristo, né? E quando se trata de pessoas, primeiramente a gente precisa entender que aonde vai a mão do homem, em algum momento vai haver falhas. Vai haver dificuldades, né? E o segundo ponto é, independente da religião, nós estamos se referindo a pessoas que estão mediando o trabalho do plano espiritual para com o plano terreno. Então, nós estamos falando de quê? De médiuns, mediadores. Independente da religião, ainda que a católica e a evangélica não utilizam o termo médium, lá sim há médiuns também. Lá sim há também espíritos que estão cuidando do trabalho que está sendo feito lá, que seja o culto, que seja a missa. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é isso. E partindo dessa premissa, nós podemos trazer para a nossa realidade aqui, por exemplo. Quando vocês estão, por exemplo, tomando um passe, tem ali o médium passista e tem as pessoas que estão recebendo o passe, correto? E por trás ali de tudo isso, existe a espiritualidade que está cuidando daquele trabalho. Então, esse é mais um ponto que nós precisamos entender, que o trabalho, seja ele feito na igreja católica, seja ele feito na igreja evangélica, em qualquer templo religioso que seja, ele não é nosso, ele não é das pessoas, ele é da espiritualidade. Então, se a gente começa a entender isso, nós vamos começar a entender o que o Emmanuel quer dizer com esse trecho que ele está trazendo ali, de Paulo, né? A referência que ele faz a Paulo. E aí ele fala, né, que é natural, portanto, a colheita de desilusões. É importante nós pararmos nesse trecho aqui, porque o que acontece? E é nisso que eu falei com vocês, que quando eu li me tocou profundamente, porque a minha vinda, por exemplo, até a casa espírita não foi pelo amor. Eu acredito que boa parte de nós, na maioria das vezes, quando a gente procura um templo religioso, uma igreja evangélica, católica, que seja, a gente vai, na maioria das vezes, não vou dizer todas as pessoas, mas a gente acaba indo pela dor, né? E quando a gente vai pela dor, normalmente nós estamos tão fragilizados com as nossas questões,
né, com as nossas preocupações, que a primeira pessoa que te acolhe, ou aquela pregação que você ouve ali, de repente, ou na igreja, ou do pastor, ou a missa do padre, a homilia do padre, talvez ela te toca tão profundamente e vai direto ali na sua dor, que você começa a ter uma espécie de identificação com aquilo que a pessoa está falando, e, consequentemente, você gera ali na sua mente uma idealização do modo como você vê aquela pessoa. Ou seja, você começa a idealizar ela. E aí começa aquele processo, olha, só vou na missa do padre fulano de tal. Ah, porque o que ele falou tocou tão profundamente em mim, que eu gostei tanto, e eu não vou em outra missa, só vou assistir a missa dele. Ah, não, mas tem uma missa de um outro padre. Não, não quero, eu quero a missa do fulano de tal. E assim é na igreja evangélica, e assim é na casa espírita. E aí o Emmanuel está falando o seguinte, é natural, portanto, a colheita de desilusões, porque nesse momento nós não pensamos que por trás daquela pessoa que está ali, o padre, o pastor, o palestrante espírita, o passista espírita, existe também uma pessoa que está suscetível a falhas e que em algum momento, por você não conhecer toda a bagagem daquela pessoa, ela vai falhar e ela vai te decepcionar, né? Pessoas nos decepcionam e também nós decepcionamos pessoas, porque são espíritos que estão na condição de encarnados e que também, assim como nós, estão passando pelo processo evolutivo. Então, em algum momento vai falhar. Mas quando a gente está tão fragilizado ali, a nossa intenção é focar naquilo que a pessoa está dizendo, e às vezes a gente está tão assim carente, né, que a gente acaba adotando aquilo como verdade absoluta. E a pessoa talvez nem tenha culpa, porque ela não é obrigada a corresponder àquela expectativa que a gente criou sobre ela. E essa idealização, gente, ela é interessante porque, às vezes, nós fazemos ela nas nossas relações de amizade, nas nossas relações de trabalho. Então, não é só dentro da igreja ou da casa espírita, isso acontece. Mas o Emmanuel está nos fazendo um convite aqui a rever isso, né? A pensar melhor sobre isso. Né? Será que é saudável nós direcionarmos a nossa fé para uma pessoa? Ah, só vou, por exemplo, no culto quando tiver pastor fulano de tal, ou só vou participar ou fazer o atendimento fraterno quando for ciclano ou bertano. Então, a gente tem que ter esse cuidado, é esse convite que ele nos faz. E aí ele fala, olha, em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem, e médios que não solucionam todas as necessidades, que é o que eu acabei de dizer. E aí, lá no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, vem confirmar isso. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Que antes de ser pastor, antes de ser padre, antes de ser palestrante espírita, antes de ser uma freira, né? Imaginei todas as pessoas que trabalham de alguma forma nos templos religiosos, nas igrejas, nas casas espíritas, são médiuns. E mediunidade, aí vocês vão falar comigo assim, tá, mas a espiritualidade, então, trabalha com seres que são errantes? E aí vem o Livro dos Médiuns responder para a gente essa questão. Olha o que fala lá no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 19, no item 223, questão 19. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência como das qualidades morais. Na falta de melhor instrumento, o espírito pode servir-se do que tem à mão. Ou seja, a espiritualidade, gente, o trabalho dela é muito constante. Não para, não tem folga, não tem férias. Então, assim, é constante, é incessante e é sutil. Então, por exemplo, se ela tem ali um médium, independente do nível moral que ele estiver, mas ele oferece um aparato orgânico e também uma mediunidade que supra ali a necessidade da atividade que a espiritualidade precisa, eles não vão deixar de executar uma tarefa porque o médium não está totalmente preparado. Então, sim, às vezes o médium, a espiritualidade utiliza do padre, que às vezes tem ali algum vício, do pastor, que às vezes está com algumas questões ainda moral, até mesmo de nós, que estamos aqui também na casa espírita, tentando trabalhar as nossas questões, né? Não vai deixar. E aí, outro ponto tem um tema no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 24, né, na verdade é até um subtema do capítulo, que chama os que estão sãos não precisam de médico.
E é interessante esse tema porque a gente acha assim, nossa, vai falar então que Jesus vai andar, por exemplo, ou só com a prostituta, ou com os cobradores de impostos. Quando a gente lembra desse tema, a gente imagina isso, né? E não, vai falar especificamente dessas pessoas, aquelas que estão ali na linha de frente, né, do trabalho. Aí eu li, quando eu li, eu até falei assim, nossa, então eu estou endividada. Porque é meio que isso. Por exemplo, o palestrante, o padre, o pastor, eles já estão ali, a gente acredita, né, que eles estão ali para ensinar nós que somos frequentadores. Porque hoje eu estou aqui na condição de palestrante, mas eu também sento aí com vocês, né? Às vezes eu estou aí na condição de frequentadores. E aí a gente senta, a gente acha assim, não, aquela pessoa ali está numa posição privilegiada. Né? Ela recebeu uma missão muito linda, pode ser enxergada assim também, mas na verdade, no plano espiritual, a visão é bem outra. Na verdade, aquilo ali que está sendo dito ali na frente, às vezes, é mais necessário para a pessoa que está falando, que está tentando explanar, do que para as pessoas que estão aí sentadas ouvindo. Então, é meio que isso, né? Os que estão sãos não precisam de médico. Então, ou seja, aqueles que estão nessa posição, né, de poder falar para o outro da palavra de Cristo, ele talvez necessita mais dela do que os que estão ali esperando por ela. Então, é nesse sentido. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente começa a repensar a forma como nós nos relacionamos com Jesus. Né? E aí, ele fala que, ó, além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Paremos aqui, porque o que acontece? Se nós continuamos direcionando a nossa fé para uma pessoa específica e continuamos seguindo, né, com esse movimento, a tendência é nós desenvolvermos uma fé cega, uma crença cega. E a crença cega, ela pode sim trazer uma séria perturbação, aliás, sérias perturbações. E aí, o que a gente precisa entender é que, para a gente ficar mais perto de Cristo, é necessário que uma fé raciocinada. E qual que seria a diferença da fé raciocinada para a fé cega? Vocês sabem a diferença, as qualidades, e, aliás, as características de uma e de outra? Vocês já procuraram assim? Saber, entender? Alguém aqui sabe? Não? Bom, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, traz-se, no capítulo 19, a diferença de uma e de outra. A fé raciocinada, por exemplo, que é muito defendida, que é muito defendida pela doutrina espírita, ela traz algumas características, e lá nesse capítulo a gente vai saber distinguir cada uma. Lá ele fala o seguinte, que a fé raciocinada, ela é calma, ela faculta a paciência. E por que ela é calma? Por que ela faculta a paciência? Porque a fé raciocinada, ela é uma fé que ela demanda atitude, ela demanda ação. É aquela fé, eu costumo dizer que nessa fé você precisa utilizar o verbo esperançar, que é um verbo utilizado muito pelo filósofo contemporâneo Mário Sérgio Cortella. Não sei se vocês conhecem ele é muito bom. Ele usa muito esse verbo, e eu gosto muito porque, diferente de esperar, o verbo esperançar é você esperar sim, mas porém agindo para que aquilo aconteça. Já o esperar seria aquela fé assim, onde você faz ali a sua prece, pede, cruza os braços e espera que aquilo chegue até você de alguma forma. E aí vem a reclamação, porque você sabe que aquilo não vai acontecer. Porque como você está agindo, né, para aquilo acontecer? E aí ela tem também uma outra característica, que seria a inteligência como ponto de apoio. Quando se diz disso, a gente está dizendo o seguinte assim, olha, por exemplo, vocês estão aqui hoje, né, ouvindo a palestra, estão vendo aqui o texto do Emmanuel, e aí, sei lá, gerou alguma dúvida aqui em algo que está sendo dito aqui, ou algo que está escrito ali, e vocês têm toda a liberdade de perguntar e questionar, porque pode acontecer de ter dúvidas. E a fé raciocinada, ela é isso, você ter dúvidas, tentar saná-las, para ter a compreensão. Porque se você só compreende as coisas questionando. Porque senão você vai com as dúvidas para casa. Às vezes você participa de um estudo, por exemplo, igual que costuma ter, né? Estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Evangelho, né? Céu e Inferno e as outras obras básicas da doutrina. Né? Ah, sim, obrigada. Vou mostrar para vocês esse quadro que eu estou comentando aqui.
Aqui, gente, é as imagens que eu estava falando, olha lá, tá vendo? 2 pessoas recebendo o passe, 2 passistas, médiuns passistas, e tá vendo o trabalho quem está fazendo? A espiritualidade que está fazendo. Não são os médiuns passistas ali, são apenas instrumentos. O palestrante, a mesma coisa. Ele está lá na frente, ele está falando, mas, porém, quem está intuindo ele ali do que dizer é a espiritualidade. Está vendo que tem 2 espíritos atrás ali? E a espiritualidade, ela intui ali, no caso, o médium, e também coordena ali toda a energia que está acontecendo naquele local ali. Então, seria muita prepotência nossa, por exemplo, da nossa parte, chegar aqui e falar assim, olha, essa casa aqui, vocês estão vendo todo o trabalho que está sendo realizado, a gente tem um dirigente, a gente tem pessoas que organizam o passe, tem as meninas da recepção, até as meninas da recepção, tem sim espíritos que estão lá ajudando elas a receber e amparando elas para tentar ali neutralizar as energias que estão ali e trabalhar com elas essas energias. Então, o trabalho aqui é da espiritualidade, nós somos instrumentos, né? Essa parte a gente falou, aqui é a parte que eu falei, tá vendo? A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, como das qualidades morais. Na falta de melhor instrumento, o espírito pode servir-se do que tem à mão, né? O espírito ele não vai deixar de executar uma tarefa porque o médium ele não está totalmente preparado. Ah, esse médium aqui tem uma mediunidade boa, mas ele tem, sei lá, um vício X. A espiritualidade não vai deixar de executar a tarefa por isso, né? Ele vai seguir em frente. E aí, olha, o que eu estava dizendo era isso aqui. Ó. Além disso, temos a considerar, né, que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. E aí, olha, quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum. Quando ele fala de satisfação egoística no culto comum, é essa demanda pessoal que nós trazemos quando nós buscamos a igreja, o templo religioso, a casa espírita, o culto evangélico, né, que vocês podem observar, na maioria das vezes nós chegamos com a demanda pessoal. E às vezes tem outras pessoas sentadas ali do nosso lado que estão passando até por coisas maiores do que as nossas, né? Claro que dor a gente não se mede, né? Cada um sente na sua proporção e sabe da dor, né, que está sentindo. Mas nós não conseguimos, às vezes nós estamos tão tomados assim pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, que a gente não olha para o lado, para ver se o outro também está sofrendo. Porque provavelmente você veio por um motivo X, mas a pessoa também talvez tenha o motivo dela para ter vindo, ou ter ido para a casa espírita, ou ter ido para a igreja, para a missa, para o culto. Só que o Emmanuel nos chama atenção para tomar cuidado, que olha, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. Quando ele fala de sentimento rudimentar de religiosidade, ele está falando de sentimentos básicos. O que é isso? Você se prender ao ritual. Eu queria que vocês pusessem a mãozinha na consciência e vamos pensar aqui se alguém já pensou isso. Olha, a palestra começa às 7 horas, 8 horas ela já acabou. Quando termina, graças a Deus, está pago, posso ir embora para minha casa. Quem aqui nunca pensou isso? Talvez não todos, né, gente? Mas eu falo, quando a gente ainda não tem uma consciência, e o Emmanuel vai dizer disso, né? Às vezes a gente tinha isso, né? Eu muitas vezes fui para uma missa, por exemplo, querendo voltar. Eu ia já pensando em ir embora. Eu já ia de costas já para sair para ir embora, porque eu não tinha essa consciência de que, olha, é um encontro com Deus. Eu estou me propondo a encontrar com Deus, né? E aí ele fala dos desastres do coração, porque se ainda não tem essa consciência, você vai viver a crença cega. E aqui está a diferença de uma e de outra, né? Como eu estava dizendo agora há pouco, a fé raciocinada, ela dita calma, ela faculta a paciência, porque, como eu estava dizendo, se você adota o verbo esperançar, ela demanda atitude, então a tendência é você trabalhar para chegar num determinado objetivo. E o mais interessante, gente, que nesse capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam do objetivo tanto espiritual quanto material. Às vezes, seu objetivo é construir, por exemplo, uma casa, né? Estou julgando aqui bem aleatório. E aí, você sim pode colocar sua fé direcionada para isso, não tem problema nenhum. Desde que você use de honestidade, o seu trabalho, o seu esforço, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos, né? E o Kardec traz para a gente lá,
como o trabalho ele dignifica o homem, né? E como que a espiritualidade, né, e Deus, ao criar o homem, deixou que o homem trabalhasse, sim, pelo seu esforço para conquistar suas coisas. Então, não tem nada de errado nisso. E aí, olha só, a inteligência como ponto de apoio. Isso aqui é um ponto importante, que é aquilo que eu estava dizendo. É importante questionarmos sobre as coisas. Porque se a gente não questiona, a gente não compreende as coisas. Então, para compreender, a gente precisa questionar. E para questionar, precisa-se de um mínimo de inteligência. E todos nós temos, em diversos níveis, mas nós temos. E até porque, na maioria das vezes, quando nós vamos para um templo religioso, para uma igreja, para uma casa espírita, nós chegamos lá com questões bem profundas, existenciais. É tipo, na maioria das vezes, aquelas questões de onde viemos, para onde vamos, quem somos, elas pairam ali na nossa mente e a gente precisa de respostas. E o não saber, ele angustia qualquer pessoa. E essa fé raciocinada, ela tira aquela ansiedade porque você tem a certeza de chegar. Porque além de esperançar, você tem em mente que você já está trabalhando para a sua melhora, né? Tanto material quanto espiritual, digamos assim, que é o que eles trazem aqui nesse capítulo. E já a fé cega, gente, ela aceita sem verificação o falso como verdade. Porque a partir do momento que eu direcionei minha fé para uma pessoa, é o padre. Então, tudo que o padre fala, entendeu? O padre falou, a água parou para mim. Porque eu entendo a fala dele como verdade absoluta, porque a minha fé está direcionada para ele. Eu estou falando padre, gente, e se estende para as outras lideranças religiosas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Choca com a evidência e a razão. Porque, normalmente, quando a pessoa ela adota ali uma teoria dela como sendo verdade absoluta, ela não se abre para as outras possibilidades. E você pode trazer todo o embasamento para ela que ela não vai aceitar. Porque ela já escolheu acreditar naquilo. E por mais que seja equivocado a crença dela, ela não vai aceitar. E aí vai produzir o fanatismo. Que é o quê? Eu acredito nisso, não vou deixar de acreditar. E começa também a tentar induzir outras pessoas a acreditar naquilo que ela acredita. Então, é onde o Emmanuel falou que a fé cega, ela gira perturbação. É nesse sentido aqui, ó. Em algum momento, essa crença dessa pessoa ela vai desmoronar, né? Cedo ou tarde vai desmoronar. Porque não tem fundamento, não tem embasamento, não houve, por exemplo, uma pesquisa para saber se aquele tema está, de fato, condizendo com a verdade. E a pessoa que está na posição ali do pastor, do padre, né, da pessoa que está à frente ali, da liderança espiritual, ela tem que tomar cuidado, porque ela pode se confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Porque para ela também, uma pessoa, colocar ela nesse lugar, mexe com a vaidade. E aí ela acaba também não abrindo mão daquilo que ela está falando, né? E acaba deixando por isso mesmo, não, vou deixar assim, porque senão você, né, tipo, as pessoas vão me colocar ali num lugar que eu não quero estar. Esse lugarzinho aqui está bom para mim, porque me colocaram num lugar de destaque. E tem que tomar cuidado com isso, porque, gente, errar não tem problema nenhum. Talvez, às vezes, eu vou falar coisas aqui, que às vezes vocês vão chegar lá na casa de vocês, vai procurar lá no livro e falar, olha, aquilo que ela falou, eu estou enxergando de uma outra maneira. E tudo bem. Aí o importante é o quê? Se retratar. Mas tem que ter um cuidado com isso aqui, porque a finalidade aqui de estar trabalhando em favor do Evangelho do Cristo não é demonstrar que está com a razão, e sim trazer a essência do que é o amor, do que é a caridade. Então, tanto a pessoa que está com essa fé cega, quanto a outra pessoa que está do outro lado, que no caso é o líder religioso, todos os dois têm que ter esse cuidado. Então, o Emmanuel nos chama a atenção para tudo isso. E ele fala que o discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. Então, quando o Emmanuel diz lá em cima, né, e juntamente com Paulo, que todo aquele que nele crê não será confundido, ele está nos convidando a isso, a entender que todo e qualquer ser humano está suscetível a falhas, que aonde a mão humana vai haver, sim, dificuldades, vão haver decepções, mas que a gente precisa entender que nós não estamos ali por pessoas. Eu falo para vocês, gente, vocês vão compreender isso que eu estou querendo dizer.
Se você entrar numa igreja, num templo religioso, numa casa espírita por pessoas, eu garanto para vocês, vocês vão sair pelo mesmo motivo. Eu imagino quantas vezes você deve ter passado, fui na igreja tal, não deu certo, fui na outra, não deu certo. E se você continuar nesse movimento de procurar o que você precisa ali, o vazio que ainda há em você, nas pessoas, você vai continuar sem preencher esse vazio. A sensação é que de que Deus não existe mesmo. Eu vou até explicar isso. Mas se você concentra a sua fé, acima de tudo, em Jesus, aí sim você tem uma fé que a gente chama de raciocinada, que é uma fé embasada, né? E outro ponto nós precisamos compreender, gente, que a religião, ela é apenas um facilitador. Ela não pode fazer o percurso por você. O caminho da evolução, ele é feito única e exclusivamente pela pessoa. Claro que ela vai obter ajuda da espiritualidade, e aqui nós podemos colaborar uns com os outros, mas fazer o caminho por você, ninguém vai poder fazer. A religião, ela funciona como um facilitador, né? Nós temos aqui hoje, nesse plano físico, pessoas de vários níveis de evolução. Inclusive pessoas que às vezes conseguem se conectar com Deus sem precisar estar dentro de uma religião, e tudo bem. Talvez nós não conseguimos chegar lá ainda, mas nós vamos chegar. E aí, quando a gente entende isso, a nossa relação com Jesus, ela melhora. Porque o próprio Leon Denis, ele traz isso, né? A religião, ela é um sistema. E aí, olha o que o Leon Denis fala nesse livro dele, o problema do ser, do destino e da dor. Está lá na introdução, página 7. Eu achei muito interessante, eu acho que nos ajuda a ampliar a nossa consciência. Ele fala, aprendamos a sair desses círculos austeros e dar livre expansão ao pensamento. Olha só que interessante. Cada sistema contém uma parte de verdade. Nenhum contém a realidade inteira. Então, se eu vou lá na católica assistir a missa, se eu for lá no culto do pastor, se eu vier aqui na casa espírita, vocês vão encontrar frações da verdade. E daqui a pouco nós vamos descobrir, né, a verdade por completo, onde ela está. Né? O Emmanuel já começou a dar indícios para a gente lá desde o início. E aí, outro ponto importante é nós entendermos qual é a missão de Jesus. Porque Jesus não veio no mundo para atender às nossas particularidades. Olha qual foi a missão dele. O mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Ou seja, Jesus veio nos dar o passo a passo. Se a gente for parar para pensar, Jesus nem denominou religião para a gente seguir. Né? O que ele pregou foi o amor. Primeiramente que ele, né, se a gente avaliar tecnicamente, ele era judeu. Né? Então, nem ele era das religiões que hoje nós podemos, né, visitar. Mas, se pararmos para pensar, o que ele pregou foi o quê? É o amor, a caridade e o perdão. Né? As lições morais de Cristo, os ensinamentos dele, se baseiam em virtudes. Né? O que ele pregou foi virtudes. Em momento nenhum ele nos obriga a ir por tal caminho ou por tal caminho. Né? E aí, é muito interessante que o Emmanuel diz assim, lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Lembra que eu falei dessa nossa jornada que a gente faz quando a gente quer encontrar Deus? Que a gente chega angustiado, chega com alguma questão. Às vezes você vai para uma igreja, vai para uma casa espírita, você está ali com uma questão pessoal sua, que seja um problema de saúde, que seja uma questão material, uma questão financeira. E aí você fica meio perdido, tão confuso, né? Não sabe nem por onde começar. E aí o Emmanuel fala, olha, a tua existência é jornada para Deus. Reparem que ele está dando uma dica de por onde começarmos a procurar. Só que a gente sempre começa pelo caminho contrário. Olha só como que a gente costuma fazer, né, a nossa jornada. Normalmente, quando a gente está assim, é gerado dentro da gente um incômodo de não saber onde encontrar Deus. Então a gente fica ali meio perdido, não sabe por onde começar. E aí gera dentro da gente uma angústia do não saber, porque a gente não tem coisa pior do que você querer uma resposta e você não saber a resposta, não ter a resposta. Então não saber, ele é angustiante. E esse não saber, ele começa a gerar ali na sua mente questionamentos genuínos, né? Do tipo, onde está Deus? Quem ou o que é Deus? Né? Principalmente na fase da adolescência, isso aqui acontece muito.
Quem tem filho adolescente sabe, eles são muito questionadores. E principalmente Deus é um tema que mexe muito com eles e eles tentam mesmo fazer esses questionamentos para tentar entender como que é, né? Quem é essa fonte? E olha só, o movimento de não saber começa, né? Porque você movimenta, quando você começa a buscar, lembra que Jesus fala, buscais e achareis, batei a porta e ela vos abrirá? É nesse sentido, porque quando você movimenta do não saber para o querer saber, é isso. É aquela busca que você começa a fazer por respostas. E aí inicia a busca por respostas. Só que olha só que interessante. Lembra que eu falei que ali o Emmanuel está nos indicando um caminho, mas a gente começa sempre por outro. A gente sempre busca fora, nunca dentro. Vocês prestaram atenção nisso? Aí você passa na igreja tal, na igreja Y, na igreja Z, na igreja D, e assim vai. Até você tentar encontrar essa resposta. E aí essa resposta você sempre está buscando ela no exterior. Depois vem o impacto da não realização espiritual, porque nós continuamos direcionando a nossa fé para pessoas, para instituições. A gente quer buscar e quer terceirizar a nossa responsabilidade com a nossa reforma íntima, com a nossa evolução espiritual para outras pessoas. E aí, esse ponto aqui, gente, é crucial, porque é nesse ponto aqui que ou você segue buscando por Deus, ou você desiste e fala, olha, fui em tal religião, não encontrei Deus, e ele não existe para mim. Eu não sei se vocês já ouviram uma história do Chico Xavier, que foi um homem, né, até lá onde ele morava, acho que se eu não me engano em Uberaba. Eu ouvi essa história na palestra de uma palestrante carioca, que agora eu não estou me recordando o nome dela, mas depois, se eu lembrar, eu trago para vocês. Ela é muito famosa no YouTube, e ela é uma palestrante espírita. E ela conta que esse homem saiu de muito longe para ir atrás do Chico, até onde o Chico morava. E olha para vocês verem que coisa. Ele estava no hotel, aí ele saía, marcava o horário, que ele ia atrás do Chico, ele ia de manhã, hoje eu vou de manhã. Aí ele ia lá no trabalho do Chico, chegava no trabalho do Chico e falava assim, olha, ele não chegou ainda. Aí ele deve estar em casa. E aí a pessoa esperava um tempinho e falava, então eu vou lá, então na hora que a casa espírita estiver aberta. Aí esperava até o horário da casa espírita abrir, e aí ia na casa espírita. Chegava na casa espírita, o Chico não estava. Ele estava atendendo não sei o quê, resolvendo uma outra coisa, e aí ele não estava lá naquele momento. E aí o moço resolveu ir para o hotel, descansar, aí voltou, vou voltar no outro dia para procurar o Chico. Aí ele foi lá, no outro dia, na casa espírita, o Chico não estava de novo. E aí alguém falou para ele, acho que ele está em casa. E aí ele foi na casa do Chico, aí não sei quem falou, não, o Chico foi até o centro da cidade resolver algumas questões dele, porque o Chico também tinha vida, né, gente? Ele não era só médium. E aí o homem ficou furioso, ficou revoltado com o Chico. Ele falou assim, olha, então você fala para o Chico o seguinte, que a partir de hoje, por culpa dele, eu não acredito mais em Deus. E aí ele foi embora. Foi embora. E aí o Chico mais tarde foi lá, né, fazer os trabalhos da casa, e a pessoa passou o recado para ele. Falou, olha, Chico, teve um homem aqui, ele te procurou, ele veio de longe, ele é viajante, e ele falou que não volta aqui mais, e falou que por causa de você ele não acredita mais em Deus. E o Chico ficou numa tristeza de doer a alma. Ele ficou muito triste, é como se o dia dele tivesse acabado ali. E aí ele começou a queixar. E aí o Emmanuel apareceu. E aí o Emmanuel falou, o que foi, Chico? E aí o Chico fala, ué, ele falou que não vai acreditar mais em Deus e a culpa é minha, o que eu faço? E aí o Emmanuel fala para ele, ainda bem que ele saiu daqui pensando assim, porque se a fé dele estiver baseada em você, ele está perdido. Porque a fé dele tem que ser baseada em Deus. Então é bom mesmo que ele vá pensando assim, porque algum dia ele vai saber qual é a melhor maneira de construir essa fé. Né? A história não é com essas palavras, gente, não é bem com esse contexto que eu trouxe, mas a essência dela é isso. Né? E ela condiz muito com isso aqui, que a gente está estudando aqui hoje. Como é que a gente está direcionando a nossa fé? Está baseado em pessoas? A gente está direcionando a fé em Deus? Porque esse impacto da não realização espiritual, ele é crucial. E aí vem a frustração, que é o que aconteceu com esse homem. E se você segue com essa frustração, não tem problema não, é até saudável.
Mas é importante ter esse processo de voltar para si mesmo, porque é isso que acontece. Às vezes você está tão frustrado, porque você pensou assim, nossa, eu fui na igreja católica, cheguei lá, as pessoas agem assim, agem assado. Fui na casa espírita, as pessoas agem assim, agem assado, e você não se encontrou em nenhuma delas. E aí você volta para dentro de si mesmo, e aí a gente vem com aquela questão, que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Na questão número 1, a resposta para a pergunta, o que é Deus? É que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, se a gente entende isso, a gente imagina que nós estamos encontrando, então, em todas as coisas, a fonte da criação, né? E essa fonte da criação, ela está contida nas criaturas, as quais ela criou, e as criaturas estão contidas nela. E aí passa a fazer sentido o que o Emmanuel falou aqui, ó, a tua existência é jornada para Deus. O que o Emmanuel está querendo dizer? Que para encontrar com a fonte da nossa existência, né, vulgo Deus, nós estamos falando de Deus, basta olharmos talvez até para nós mesmos, voltarmos para dentro de nós mesmos. E aí sim, nós estamos experienciando Deus. Nós estamos vivendo a experiência de estar com o Pai e também com Cristo, né? Porque o Emmanuel vai perguntar, em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Ele está questionando. Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Então não confundas, porque lembra que eu falei com vocês, quando a gente está buscando a Deus, a gente está buscando também a verdade? E a verdade, Jesus já nos mostrou como conseguir ela, né? Ou como alcançá-la. Ele diz, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nossa jornada já é para Deus, encontrar Deus, a gente pode encontrar dentro de nós, a gente pode encontrar em tudo que Ele criou, e tudo que Ele criou está contido nele, e Ele contido nessas coisas. Você pode encontrar Deus numa música que você ouve, e que às vezes é uma melodia tão suave, tão boa, que chega a levantar os pelos do seu braço. Você pode encontrar Deus num alimento gostoso, que você está ali comendo, e você está sentindo e degustando, né? E está tão delicioso ali, que você não quer que nada te para. Isso é um encontro com Deus. Você pode encontrar Deus quando você estiver andando pela rua, e às vezes você está tão tomado pelos seus pensamentos, pelas suas preocupações, que às vezes passa uma criança e do nada, entre aspas, porque não existe coincidências, né? Lembra que eu falei? A espiritualidade trabalha de forma sutil. Essa criança te fitar os olhos, e com os olhos brilhantes, ela te sorri. E acaba arrancando um sorriso seu também, e até te cumprimentando, sem dizer nenhuma palavra. E aí ela tira aquela nuvem escura que estava sobre a sua cabeça de pensamentos, de preocupações. Então você pode encontrar Deus de várias formas, né? Basta que você esteja com os olhos espirituais ativos, né? A gente, nós estamos vivendo uma época em que não cabe mais nós continuarmos com os nossos olhos mais voltados para a matéria, para as questões materiais. Vamos ampliar a nossa consciência para a gente sentir esse encontro com Deus. Esse encontro com Deus pode ser diário. Basta que estejamos prontos para isso, né? E o caminho é Jesus, né? Porque eu falo que não é que com Ele os problemas vão sumir, mas quando você está com Jesus, a tendência é a sua resiliência aumentar, que é a sua capacidade de suportar a dor, né? E eu acho que é isso que nós estamos buscando aqui, acredito, né? Estou falando por mim, mas estendo a vocês também. Bom, gente, é isso. Eu espero que, apesar dos nossos atrasos aqui, tenha conseguido passar para vocês a mensagem, né, a essência, e que vocês possam seguir para a casa de vocês, na companhia da espiritualidade amiga. E eu queria pedir a vocês que orem, né, pelo mundo, continuem orando, principalmente pelas pessoas que estão lá na Europa, né, eles estão precisando muito, são nossos irmãos, e nada acontece sem a permissão de Deus. Então vamos ter fé, mantenha a nossa fé, e vamos direcionar essa fé para o lugar certo, para Jesus, né? Que Ele está sempre de braços abertos para a gente. Então é isso, então. Que todos possam ir na companhia da espiritualidade amiga. Um abraço a todos e até a próxima.